Condominial News. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Aicran. Soluções em gestão condominial. 15 de agosto de 2019 já está no ar mais uma edição do Condominial News Nacional. Estamos ao vivo agora 20 horas pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo pelo Facebook, estamos pelo YouTube e também na tela da Fonte TV. Tragédias fatais em condomínios, entre tantos riscos, incêndios e desabamentos, são considerados os mais perigosos e fatais nas edificações verticais. E os casos estão sendo cada vez mais frequentes. De quem é a responsabilidade? Como prevenir? Para debater esse assunto, convidamos um porta-voz do Corpo de Bombeiros, o engenheiro e palestrante Mário Galvão, o engenheiro mecânico Gutenberg Rios, o advogado Antônio Rafacho Neto e Wilson Lang, presidente do IBAP. É o Condominial News Nacional que começa agora. Como eu disse, estamos ao vivo, 20 horas, 1 minuto. Já mande a sua participação, mande a sua pergunta, o seu comentário. Tenho muitos convidados hoje aqui na edição do Condominial News Nacional. Desejo boa noite a todos. Eu gostaria de começar com o senhor Wilson Lang, presidente do IBAP Nacional. Qual é a importância, presidente, de se falar desse tema, de debater esses riscos? Todos os condomínios ali estão correndo esse risco, né? O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, ele tem dedicado boa parte do seu tempo para divulgar e fomentar as informações necessárias para que as pessoas façam um bom uso do seu patrimônio, seja ele qual for. Então, como segurança é um assunto que tem duas abordagens, né? Uma que trata das condições de segurança e a outra que trata dos atos inseguros, e os atos inseguros dependem das pessoas. Isso é importante que se tenha sempre em mente um plano sistemático de educação permanente, contínua, chamando atenção para as coisas, porque o cidadão, ele às vezes acha que ligar um telefone celular numa tomada que está por trás de um sofá é uma coisa muito simples, né? E do ponto de vista do ato mas do ponto de vista de segurança ele pode estar prestes a botar fogo em tudo. Então é uma atividade recorrente que tem que ser discutida, conversada, para que as pessoas tenham sempre em mente e possam perceber esses riscos nos quais a atividade humana leva a todos estarem, digamos assim, inseridos nesse contexto. Gutenberg Rios, engenheiro mecânico, novamente aqui participando do nosso Condominial News Nacional. Gutenberg, hoje aí estamos falando sobre essas tragédias, sobre esses riscos, né, dos condomínios. Para você, qual que é a importância de se falar sobre isso e também maneiras de prevenir acidentes que deixem vítimas fatais, acidentes graves, né? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite. Agradeço pelo convite, parabéns aí, Lang, pela colocação, né, pela fala. É de suma importância a gente estar trabalhando essa questão da conscientização e educação contínua. Isso é indubitável. Então, além de você ter ali os parâmetros técnicos e requisitos técnicos para que aquela instalação esteja propriamente de uso ou de bom uso ou disponível para uso, você tem que conscientizar as pessoas de como ela tem que usar aquilo. Aquilo ali tem algum requisito. Quando você desenvolve qualquer nível, qualquer âmbito de projeto, você tem as demandas, você tem as premissas que você vai estar atendendo ali no teu projeto, e você desenvolve o projeto daquela edificação, daquela instalação, para algum uso, para algum grupo de uso, para uma determinada ocupação, enfim. E aí acaba que isso vai se perdendo ao longo do tempo. E aí a gente abordou até na outra vez a questão da consolidação disso, né? Então, se trabalhar a manutenção tem que se tornar um hábito. Então, trabalhar a questão desse hábito, tanto da conscientização e educação permanente dos usuários, né? Assim, por mais pejorativo que possa ser essa minha fala interpretada, eu estou fazendo uma analogia mais com o usuário de software do que qualquer outra coisa.
Então você tem que conscientizar eles de que tem uma limitação, isso daqui foi feito para um determinado fim, você tem que usar da forma apropriada. E aí acho que depois, eu não sei se o comandante vai comentar isso, o que se tem muito também, né? Voltando à questão da instalação elétrica, você bota um T lá, a tomada foi feita para usar um determinado tipo de equipamento e carga, e você bota um T, bota 15 aparelhos lá pendurados naquela tomada, naquela instalação, aquilo vai trazer algum risco de pegar fogo em tudo, ou de machucar alguém, ou de queimar o próprio equipamento, enfim, tem uma série de outras derivações disso. E o importante estar trabalhando isso no âmbito do condomínio é que tanto os síndicos quanto os condôminos eles têm que se atentar para os bons hábitos, não só de uso, mas de manutenção daquilo, e de entender que aquilo ali exige uma certa complexidade que foi tornada muito fácil para que ele consiga usar simplesmente. Então, um ato simples de fazer, houve por trás ali muita complexidade para trazer ele com uma facilidade de uso. Tenente Coronel Luiz, do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Distrito Federal, obrigado pela sua presença, Tenente. Qual que é a importância de se debater esse assunto a fim de reduzir riscos, talvez, de novos acidentes? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui para trazer, à tona a responsabilidade, principalmente dos síndicos, que muitos não conhecem a sua responsabilidade civil de manter o sistema de proteção contra incêndio em funcionamento. Isso é muito importante. Nós vamos ter oportunidade ao longo do programa de falar sobre o projeto de incêndio, falar quais são os equipamentos necessários, básicos, as rotas de saída, o próprio condomínio ele tem um plano de acionamento do Corpo de Bombeiros, porque às vezes acontece um incêndio, aí um vai ligar, outro não vai ligar, todo mundo liga ao mesmo tempo, não tem fica ali um pouco de desespero, porque as pessoas às vezes não conhecem nem as rotas de fuga, não conhecem, a gente vê garagens com carro estacionado em frente aos hidrantes de parede, a gente vê extintores vencidos, a gente vê mangueiras furadas, bombas que não funcionam, e quando acontece o incêndio, então pode se tornar fatal, Então a gente discutir este assunto aqui, com certeza, ele vai trazer muito benefício aí aos nossos telespectadores. Engenheiro Mário Galvão, muito obrigado, boa noite para o senhor, obrigado pela presença. Qual que é a importância da gente falar sobre isso? Boa noite a todos, quero agradecer o convite por estar aqui com o Wilson Lang, o professor Wilson Lang, tenho o meu respeito, nosso presidente do IBAP, Gutenberg pelo trabalho que está sendo feito, a honra também estar do lado aqui do Tenente Coronel Luiz. Veja bem, vou tentar ser mais sintético, porque os três já falaram as premissas básicas do que um gestor condominial, que a gente muitas vezes fala síndico, Então a gente, hoje, nos novos tempos, nós precisamos ter um gestor, porque o consumidor final são os moradores. Para eles atenderem as demandas de manutenções, como o professor Wilson Lang acabou de dizer, as demandas de rota de fuga, porque não só também rota de fuga, como nosso professor também, coronel, aqui vai dizer, tenho certeza, existe também que fazer um treinamento para como fazer essa fuga, no caso, em caso de incêndio, Gutenberg também é a mesma coisa, que disse que é bem claro, Tem um projeto, ele tem que atender, e a construção, os requisitos dos usuários. Quais são os requisitos básicos dos usuários? Segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Se tem um projeto, no caso elétrico, eu sou civil, mas o tema aqui é incêndio. Se tem um projeto elétrico, ele foi dimensionado para um sistema, um exemplo bem claro, um chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, tem casos que foi dimensionado, obras antigas, para um chuveiro de potência baixa de watts. Hoje nós temos chuveiros de 4.400 watts, 6.500 watts, 5.500 watts, 7.500 watts. Não vai atender o requisito do usuário pelo simples fato do projeto não ter sido dimensionado para tal. No caso do ar-condicionado, que é os maiores problemas hoje, não só em Brasília, como do Brasil, os maiores incêndios, tragédias que nós temos hoje é ar-condicionado e elétrica.
por mal tem um dimensionamento X e depois começam os puxadinhos, como o Gutenberg falou. Uma tomada que ela foi dimensionada para um certo equipamento, pega-se essa tomada, ainda nós temos a brilhante ideia, né, de pegar essa tomada e aumentar, pega essa mesma tomada, na mesma parede, aumentam mais 4 tomadas para fazer um home theater. Na nossa época era o 3 em 1, né, Wilson? Agora é o home. Então, é isso que eu tenho para dizer. Então, eu tenho que agradecer, mas é um tema muito importante, muito bem visto agora, que tem aqui profissional habilitado, que a gente sempre fala. Nós temos que vir com premissa o profissional habilitado, e não só habilitado, que tenha conhecimento técnico para tal demanda. Então, o síndico tem que se atentar muito qual profissional que ele tem para aquele certo demanda de engenharia. Era isso que, para iniciar, que eu queria dizer para vocês. Tá certo, muito obrigado. Agora vamos direto para São Paulo, conversar com Antônio Rafacho Neto, advogado e administrador de condomínios. O Antônio já está com a gente, Diego? Boa noite, Antônio. Muito obrigado pela sua participação na edição de hoje do Condominial News Nacional. Gostaria das suas considerações iniciais aqui sobre o nosso tema de hoje. Boa noite, Lucas. Agradeço ao convite de todos. É um prazer estar com vocês aí no Condomínio News, né? E sabendo aí que tenho uma grande responsabilidade, né? Estou aí acompanhado de grandes pessoas, grandes personagens que também atuam na área condominial e cuidam da gestão direta do condomínio e da sua conservação. Veja, a importância de cuidar de equipamentos elétricos, de cuidar de equipamentos de incêndio, é uma premissa maior, porque estamos aí lidando com vidas, né? Vidas que não têm experiência no trato condominial, né? E temos também a obrigação de trabalhar a cultura dessas pessoas em condomínio, para que essas pessoas que estão gerenciando, estão aí à frente, né, da gestão, na frente do controle, à frente da orientação, possam fazê-lo de uma forma correta, de uma forma saudável, de uma forma que todos possam, no momento de insegurança, saber agir e adotar as normas de agir de uma forma bastante positiva. Ok? Estamos aqui para abrir realmente, e a minha representação do nosso grupo, né, de gestores condominiais, eu espero aí responder as perguntas com bastante satisfação. Obrigado. Obrigado, Antônio. Vamos seguir aqui com o nosso representante do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Luiz. Aproveitando a sua presença, a gente precisa de algumas dicas. Eu gostaria de saber do senhor, nosso público, que muitos síndicos assistem aqui o nosso programa, o que é que os síndicos precisam estar atentos, o que é que eles precisam fazer e saber para evitar acidentes no condomínio? Bom, a responsabilidade do síndico, né, como disse o nosso amigo, realmente salva vidas. É muito melhor a gente trabalhar na prevenção, né? Infelizmente, quando isso não acontece, aí que entra o Corpo de Bombeiros, que nós somos um órgão de resposta, né? Então, é porque já pegou fogo. Agora, essa responsabilidade de prevenir o incêndio começa com as ações do síndico, né? O síndico, ele pode começar, né, aprovando o projeto de incêndio dentro do Corpo de Bombeiros. Cada estado tem a sua legislação. Aqui no Distrito Federal nós temos que ter um projeto de incêndio feito por engenheiro ou arquiteto. Esse projeto é submetido à análise do Corpo de Bombeiros, ele é aprovado. Nesse projeto de incêndio vai estar o dimensionamento dos extintores de acordo com a carga, vai estar também o hidrante, se vai ter ou não um chuveiro automático, que é o sprinkler. A partir desse projeto de incêndio, né, aprovado no bombeiro, o síndico começa a fazer a obra, contratando uma empresa credenciada junto ao Corpo de Bombeiros para poder, né, executar o projeto e com isso salvar muitas vidas. A gente percebe que às vezes um síndico nos procura: olha, eu acabei de instalar o sistema de para-raios, vai lá dar uma olhadinha. Aí eu falo, claro, eu vou. Só que quando a gente vai lá, a gente não olha só o para-raio. A gente começa com as saídas, extintores, iluminação, sinalização de emergência, né? A aterramento do para-raio, tudo direitinho. E às vezes o projeto de incêndio. Aí a pessoa recebe uma notificação, ela não fica muito feliz, porque ela pediu uma assessoria. Só que o órgão de fiscalização, ele não dá assessoria.
Ele vai lá, assessoria, que ele vai dar uma notificação dando 30 dias para poder resolver, e se não resolver em 30 dias e a pessoa não, e o síndico não solicitar mais prazo, aí já vem primeiro o auto de infração, que se torna uma multa. Às vezes as pessoas ficam tristes com o bombeiro, porque a gente, né, mas isso salva muitas vidas. É muito mais barato o sistema do prédio funcionar o extintor, funcionar o chuveiro automático, se for o caso, do que ir o corpo de bombeiro lá, pessoa intoxicada com fumaça, pessoa queimada, né, os pets. Às vezes a pessoa morre tentando salvar o pet lá na casa dela, não deixa o pet para fora. Né, não deixa lá no apartamento, quer levar, então isso é um complicador. Então o síndico tem essa responsabilidade de começar com um projeto de incêndio e executar esse projeto de incêndio. Esse é o principal, é o passo inicial de todo gestor condominial, ter o projeto de incêndio aprovado no bombeiro. Tá ok. 20 horas e 16 minutos, estamos ao vivo aqui com o Condominial News Nacional. Presidente Wilson, quais são as recomendações que o senhor tem para os síndicos que estão assistindo a gente, para que se evitem acidentes como esses? O síndico ele tem que ter a percepção de que os prédios foram projetados, construídos de acordo com um conjunto de especificações que ele deve ter em algum lugar. E a partir daí ele deve ter uma assessoria técnica que possa dizer a ele o que está acontecendo, porque pensa o seguinte: se cada um, por exemplo, eu moro num prédio, lá tem 48 apartamentos. Se todo mundo colocar 4 ar-condicionados, eu vou ter uma carga de energia aí que provavelmente o prédio não vai suportar. Então, em algum momento, nós teremos um problema. Então, existe, por exemplo, o IBAP, ele tem vários documentos, várias apostilas para ensinar o síndico a verificar item por item, porque não é apenas um item, né? São N itens que existem num prédio que precisam ser observados. Nós temos agora, por exemplo, nesse momento, essa semana, estamos fazendo um curso sobre sistemas de proteção de descargas atmosféricas no Mato Grosso. Teremos um seminário sobre incêndios em São Paulo na semana que vem. Então, o síndico ele tem que estar atento a essas questões e se precaver com pessoas habilitadas que entendem do assunto, que às vezes ele acha que custa muito caro, e quando na verdade não é, né? É muito mais caro o prejuízo, né, do que você ter a certeza de que o seu prédio está protegido, tem sistemas de proteção. Por exemplo, hoje existem mecanismos que você instala com disjuntores que pegam cargas rápidas, ou seja, evitam incêndios, né, e problemas que possam levar a crianças. Nós temos muitos problemas com crianças, né, que são sempre naturalmente desatentas e às vezes cometem atos inseguros, de forma que o síndico precisa estar atento a isso, porque ele é o responsável número 1, né? Ele precisa ter essa percepção e ele não consegue entender disso tudo, né? Às vezes pode parecer simples, mas não é, porque tem coisas que são sistêmicas, né? E precisa então de pessoas habilitadas, de organizações habilitadas, e aí é natural que eles recorram, né, ao Corpo de Bombeiros. Eles recorrem, nós recebemos muitas consultas, né, o IBAP, as pessoas precisam de socorro, elas querem uma informação abalizada e tal, e a gente tem procurado ajudar no que é possível, né? Mas também não dá para atender uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, né? Então, aí fica a pergunta, bom, quem é que faz? Bom, é o Corpo de Bombeiro? Não, o Corpo de Bombeiro é para correr atrás do incêndio, né? E, bom, ele faz a fiscalização, aí tem os trâmites dele, quer dizer, e assim vai, um por um, né? A Defesa Civil, quando são problemas de outra ordem. Então, o síndico, ele precisa obrigatoriamente ter essa percepção de que ele sozinho não vai resolver tudo. Então ele precisa de pessoas habilitadas para mostrar para ele os perigos, né? Vistorias permanentes, né, que devem ser feitas no prédio, e principalmente nós defendemos muito isso, é a questão da educação permanente. A educação permanente quer dizer o seguinte:
você precisa ser lembrado sistematicamente que você precisa de um cinto de segurança. Se você não tiver essa metodologia educacional pública, né, para isso, em algum momento você começa a não querer usá-lo, vai começar a relaxar e daqui a pouco você não está usando e aí qualquer problema você vai ser fortemente penalizado, né? E na questão da eletricidade, na questão das instalações plugs, né? O sujeito tem uma tomada, ele liga 3, 4 plugs, aí vai ligando tudo porque precisa da energia, né? Eu tenho observado, o Corpo de Bombeiros tem aí essa pesquisa, o número de incêndios em Brasília por mês não é pequeno, né? Pequenos incêndios, né? Nós não temos tragédias como a Boate Kiss, ou como o edifício Joelma, né? Ou como o grande circo norte-americano, né? Que teve mais de 500 pessoas que morreram. Então, mas é tudo uma questão muito rápida, né? O edifício Joelma começou um incêndio no 12º andar por um curto-circuito, né? E em 5 minutos estava os 25 andares em chamas, com mais de 187 mortos e aquela história toda. Então você tem, quando o problema surge, quando o perigo se arma, ele se multiplica rapidamente, né? E aí você não tem tempo para resolver, para correr atrás, aí é tarde, aí, né, você vai apenas tentar proteger o patrimônio circundante, coisas desse tipo. Então, é preciso que os síndicos tenham a percepção de que eles hoje dirigem sistemas complexos, né? Não é... Antigamente, vai ser síndico quem não tem nada para fazer, né? Hoje não pode ser assim, né? Porque você tem sistemas complexos. Você imagina, aí nós temos edifícios aqui em Brasília com mais de 1.000 apartamentos, né? Isso é uma estrutura super complexa, né? De instalações, de dispositivos, enfim, e muitas vezes você tem situações que o síndico nem sabe porque foi feito numa outra gestão, né? Como nós já encontramos, quer dizer, as normas prevêem que você tenha um reservatório de água com um certo volume de água reservado especificamente para incêndio, né? E em algum momento alguém vai lá e faz um bypass e liga tudo e quando você precisa da água, não tem água, né? Então, o síndico ele precisa estar atento a essa complexidade que a gente pensa que um apartamento, um prédio, isso não é muito complexo, né? Mas as instalações que estão por trás são. Ok, presidente, agora 20h23. Vamos fazer uma rápida pausa aqui no nosso assunto, porque é hora do plantão Condominial News. Vamos agora para Goiânia conversar com o Dr. Caio César Mota, porque está acontecendo neste momento lá uma reunião especial do direito condominial com a Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Goiás e a diretoria do Secov Goiás. É isso mesmo, Dr. Caio? Boa noite. Qual que é o assunto que está sendo tratado aí? Boa noite, Lucas. Satisfação falar com você, com todos que nos acompanham. Cumprimento a todos os presentes. Temos acompanhado aqui alguns trechos do programa. Parabenizo desde já pela importância do tema, pela relevância e, sobretudo, pela atualidade. Nós temos vivenciado alguns problemas na esfera condominial relativamente a incêndio, relativamente a tragédia e, sem dúvida nenhuma, esse tema vem numa oportunidade muito pontual, né? Vem a calhar aqui com a discussão, inclusive esse é um dos temas da nossa comissão na presente data. Lucas, hoje temos a grata surpresa de receber a diretoria do Secov e estamos reunidos aqui num número de quase 70 pessoas. A comissão tem por objetivo trazer esses assuntos atuais, assuntos relevantes e não só da seara jurídica. Vez ou outra também recebemos convidados de outras disciplinas. E aqui o doutor Ronan Abreu, que é engenheiro, que muito conhece e sempre que necessário nós o provocamos, também falará um pouco das questões acidentais envolvendo incêndios nos condomínios. Então, Lucas, esse é um dos temas que nós estamos abordando hoje e agradeço. E gostaria também de deixar aqui, desde já,
agora, dias 8 e 9 de novembro, nós estaremos realizando o 2º Congresso Condominial de Goiás. E esse congresso é um congresso multidisciplinar, que abordará todas as temáticas possíveis. Esse evento contará com grandes nomes, nós traremos o presidente da Comissão de Direito Condominial do Mato Grosso, autoridades de São Paulo, Rio de Janeiro e dentre outros estados. E para falar um pouquinho mais sobre o congresso, eu vou passar a palavra para a doutora Tainara Muniz, que é membro da comissão, e gostaria de deixar aqui a sua breve colocação. Um abraço a todos vocês e obrigado. Boa noite. Vou falar um pouco do 2º Congresso. Goiás sediou o 1º Congresso de Direito Condominial, onde reunimos grandes nomes, falando sobre importantes temas no assunto. Esteve presente, em média, 450 pessoas de vários estados. Um evento muito organizado, onde podemos falar de assuntos que engrandecesse, né? E o estado de Goiás, ele foi o primeiro estado a sediar esse congresso. E a expectativa para o 2º congresso é ainda maior. Obrigada. Ok, muito obrigado pelas informações direto de Goiânia. Nós vamos fazer agora uma rápida pausa aqui no Condominial News Nacional. Já já a gente volta para continuar falando sobre acidentes, sobre tragédias fatais em condomínio, como evitar, de quem é a responsabilidade. A gente volta já já. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Conheça um novo conceito em capas automáticas para piscinas, fabricado com matérias-primas específicas para suportar produtos químicos e garantir a proteção térmica da piscina do seu condomínio. A capa automática Coberpool gera economia, atende o quesito segurança para crianças e animais domésticos, suportando peso de até 40 quilos. Faça agora mesmo a solicitação de orçamento pelo portal Solicite e ganhe descontos. Solicite.net. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe, porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Pensou em caixa de correspondência? A Tecnometal tem a solução sob medida para condomínios. Atuando há mais de 20 anos no mercado nacional, fornecendo produtos com 10 anos de garantia. A Tecnometal utiliza um sistema exclusivo de modulação, agregando total segurança e privacidade. Encontre caixas de correspondência e outros produtos da Tecnometal no portal Solicite. Solicite.net. Horas 29 minutos, vamos voltar rapidamente lá para Goiânia, conversar com o Dr. Ronan ainda sobre a reunião que está acontecendo lá na cidade. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem?
Estamos aqui hoje na OAB, na sede da OAB Goiânia, representando o Secov Goiás, no sentido de formalizarmos uma parceria nas atividades de área de condomínio com a Comissão de Constituição de Direito Condominial da OAB Goiás, para que a gente possa iniciar um trabalho em parceria, discutindo a legislação condominial, a atualização de leis e assuntos voltados para o interesse da área condominial no estado de Goiás. Muito obrigado, doutor Ronan, pela participação. O senhor tem algum destaque aí da reunião que está acontecendo? Olha, é bastante interessante, é uma terceira reunião da Comissão de Direito Imobiliário, Direito Condominial da OAB. Essa comissão vai estar tratando do tema do próximo congresso, que é o segundo congresso que essa comissão vai promover no mês de novembro em Goiânia, e onde nós teremos uma participação bastante efetiva na discussão dos assuntos voltados para a área condominial do Estado, tá certo? E as novidades que possam estar ocorrendo com relação à discussão sobre atualização e formatação de alguma proposição com relação ao assunto de gestão profissional de síndicos, onde o Secov Goiás tem e está promovendo no próximo período, no próximo mês de setembro, aqui em Goiânia, um primeiro curso sobre gestão profissional de condomínios, com a carga horária de 180 horas, uma parceria com a Universidade Senac, onde a gente... Paulo, conversar com o Antônio Rafacho Neto, que é advogado e administrador de condomínios. Antônio, gostaria de saber do senhor qual que é a importância de políticas preventivas aí que evitem acidentes nas edificações. A aplicação de políticas preventivas, ela serve, antes de mais nada, claro, para conscientizar os moradores de condomínio e, evidentemente, evitar prejuízos maiores para os condomínios e riscos para a responsabilidade do síndico, né? O síndico, antes de mais nada, ele tem responsabilidade civil e criminal, e se ele não agir preventivamente, deixar para cuidar do assunto no último momento, sem qualquer atitude preventiva, ele certamente corre risco de responder aí, né, e ter prejuízos grandes no seu bolso, não é isso? Então, acho que começamos por aí. Tá ok, Antônio. Quero muito agradecer pela sua participação na edição de hoje do Condominial News Nacional. Volte sempre aqui ao nosso programa. Eu agradeço. Estamos de volta aqui no estúdio. Gutenberg Rios, engenheiro mecânico, gostaria de saber quais são os equipamentos de maior risco e de competência da engenharia mecânica e que o síndico precisa ficar atento a estes pontos. Bom, o que tem que tomar cuidado, principalmente, são os hábitos preventivos. Tá? A gente falou muito de projeto. O que atualiza o projeto ele tem que ser um documento mais dinâmico, depois dele aprovado e tudo. Quais são os ritos que atualizam aquilo? São os ritos de manutenção, então os artefatos de manutenção que estão ali trabalhando. Na competência da engenharia mecânica, todo grupamento de bombas, seja as bombas para bombeamento da água que vai ser consumida, seja para os próprios sistemas de combate a incêndio, os ar-condicionados, que são também atribuição do engenheiro mecânico, de estar projetando. Mais recentemente, os aparelhos de cocção, que alguns deles são embutidos hoje, você tem um trabalho de embutido ali, e os de aquecimento, então, que estão voltando à tona, os aquecimentos principalmente a gás, que aí você tem um processo de combustão, você tem uma necessidade de renovação de ar, então toda essa ventilação e exaustão mecânica é uma atribuição do engenheiro mecânico. Trabalhar esses equipamentos não como uma fase estanque, do tipo, foi projetado, foi concebido e depois. Então, como o Dr. Lang muito bem colocou,
são processos que são complexos dentro da edificação, ainda mais com rotinas de automação, multidisciplinares aí. Então, por isso que é importante consolidar isso e muito mais isso, atualizar. Então, como ele bem colocou no exemplo dele lá, às vezes o cara fez um bypass na RTI, que é a reserva técnica de incêndio, esgotou aquilo ali, o bombeiro chegou já para combater, então, ou seja, já foi feito. Então, a prevenção já não funciona, porque já aconteceu, e não tem água para combater. Então, você precisa atualizar esses projetos e esses artefatos. E, eventualmente, essa atualização, tecnicamente, ela não é viável. Então, você tem que ter essa assessoria técnica. Se fala muito em assessoria, eu acho que o síndico, quando ele assume, ele de cara ele já quer assessoria contábil. Mas por que não assessoria técnica? Como muito bem colocou o Wilson, né? Assessoria técnica convida um engenheiro ou um grupo de engenheiros, dependendo do que for uma empresa especializada. Ele foi muito bem colocado também a questão do credenciamento ou habilitação da empresa. Então, a empresa de engenharia, além para combate a incêndio, ela tem que estar credenciada ao Corpo de Bombeiros, mas tem que estar junto do CREA também. O profissional tem que ser legalmente habilitado para estar trabalhando isso. Então, todos esses equipamentos, torná-los funcionais ali e prontos para combater o incêndio, no caso que seja do extintor, não adianta ter só o extintor, trocou o pó, fez tudo, mas você está fazendo os testes, ele está funcional, não está? O que acontece muito, o cara vai pegar para fazer, na hora não funciona. Então, existem as inspeções periódicas, tudo isso que foi muito bem tratado aqui. Então, de modo geral, é isso. Ok. Tenente, quais são os principais riscos? A gente estava conversando aqui sobre encanamento de gás, por exemplo. Aqui no DF não é tão comum, mas em outros estados é bastante comum, como no Rio de Janeiro. Isso é um risco? Tem que se tomar muito cuidado com isso? É um risco muito grande. O sistema de gás liquefeito de petróleo, a central de GLP, é um sistema bom, porque ele é um sistema de proteção passiva, que quando o bombeiro chega, desliga a central de gás, então ele vai diminuir muito o risco de explosão, de incêndio da edificação. O que acontece às vezes é que quando a edificação ela tem a central de gás, a empresa prestadora de serviço, ela tem a responsabilidade da central de gás, o encanamento até a válvula do prédio. Só que o síndico ele tem a responsabilidade de manter em funcionamento, manter as instalações em perfeitas condições da válvula para os apartamentos. Entendeu? Então, o síndico ele tem que ter essa sensibilidade de quando requerer o laudo de estanqueidade, né, com a RT de execução da central de GLP, não só dos botijões até o prédio, mas ele tem que ter o laudo de estanqueidade também do encanamento que está abastecendo as cozinhas dos moradores. Então isso é importantíssimo. Nós já vimos casos de explosão, né, casos de graves incêndios por falta de manutenção dentro da edificação, e a empresa fica eximida da responsabilidade porque do lado de fora ela estava ok, mas dentro já tinha corrosão, ou teve um choque mecânico num gás, né, numa tubulação que veio durante uma reforma, né? Isso é realmente muito perigoso. Tá certo. Mário, o senhor participou aí do encontro mensal da Comissão de Estudos de Atualização da ABNT-NBR 13.752, não é isso? O senhor participou. Qual que é a importância, o que o senhor tem de novidades para a gente, de atualizações sobre essa questão, do que se trata essa norma? Essa norma, ela tem como o IBAP, no caso, tem a norma do IBAP, que é uma premissa também que está, né, professor, que nós estamos pegando essa norma, atualizando a nossa norma de perícia de engenharia, para ficar aderente com o novo CPC. A norma tem que andar também com os nossos códigos, né? E o que é essa norma, como essa comissão? São comissões que profissionais participam dela, né? Para dar suas opiniões. No final da conta, a gente acaba aprendendo mais com esse professor Wilson, já participou de várias comissões, né? É um tema até mais pertinente, mais para o meu professor do que para mim. Mas, enfim, essa norma é a atualização da norma que já existe, que são normas de perícia de engenharia. Para essas lides judiciais que tem aí, tem muitos contraditórios, né? E é isso a importância dessa comissão, como de várias comissões que existem
muitas vezes são coordenadas, no caso, por profissionais, inclusive do IBAP nacional, como muitos encontros são feitos no IBAP São Paulo, né, professor? IBAP Minas. Então eu acho um grande ganho. Convido vários profissionais da engenharia para participar disso, que a contribuição de nós, todos nós lá, só vai contribuir. E só um adendo sobre o que o nobre professor Wilson Lang disse, o Guto e o coronel também aqui. O professor disse um fato muito importante agora, que as edificações estão hoje com muito mais equipamentos, sauna, escada pressurizada, piscina, ou seja, sistema de gás individualizado. Hoje nós temos uns sistemas, e aí, como fazemos também, que eu só vou também dar que é o que mais dá problema atualmente também, e os prédios antigos? Eles têm que ser também revitalizados. A gente vê muito esse nome retrofit, bacana, é isso mesmo o nome. Mas para a gente fazer um retrofit nesses edifícios antigos que nós temos em Brasília, que é o que mais estamos tendo incêndio, né? Nós precisamos, como o professor acabou de dizer anteriormente, que nós precisamos ter um profissional habilitado, no caso, para quê? Qual o requisito do usuário? Ele quer mudar, renovar aquela fachada, no caso, mas ele tem que analisar todas as engenharias. A arquitetura, ela vai criar o projeto de arquitetura novo, mas são várias premissas na engenharia civil para verificar se pode carregar aquela estrutura, a engenharia elétrica, se pode carregar os equipamentos relativos, no caso, ar-condicionado, que o professor Wilson Lang falou muito bem agora. Tem muitos edifícios que não estão previsão para ar-condicionado. Aí vamos lá, colocam lá no nosso projeto, ar-condicionado de tantos BTUs. E a nossa engenharia elétrica vai aguentar? Então, isso eu quero só deixar claro aqui, complementando o que o nobre Wilson Lang disse, nós temos que ter profissionais habilitados nas áreas e assistência técnica com a consultoria, que ela junte as nossas engenharias junto com a arquitetura para fazer um projeto que atenda os requisitos do usuário. Novamente, segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Aí nós vamos trabalhar com menos tragédia, não é isso, Corona? Era isso que eu queria deixar também aqui o meu deixa. Ok, agora 20 horas e 43 minutos, vamos assistir agora uma rápida matéria sobre o nosso assunto de hoje. Existem inúmeros fatores que podem causar acidentes fatais, como o incêndio ou a queda de uma edificação, podendo-se citar desde erros no projeto até falhas de execução, ou a falta de manutenção no caso de edificações antigas. A estrutura é um dos componentes importantes de uma edificação, no sentido de que é o suporte de todos os outros sistemas instalados num edifício. Né? Então, o risco maior, vamos dizer, após a incidência do incêndio, é a estrutura, que deve ser verificada, que deve ser inspecionada com todo rigor, no sentido de observar a intensidade da agressão que houve nessa estrutura. Não custa lembrar que os síndicos, de acordo com o Código Civil e demais legislações, respondem civil e criminalmente pelos condomínios, e no caso de sinistros podem responder até com o seu patrimônio pessoal. Diante do exposto, fica claro que o síndico será muito mais cobrado diante de tais responsabilidades. Acidentes podem ocorrer de qualquer forma, mas se houver uma manutenção, se houver um treinamento de evasão do prédio, de utilização dos equipamentos anti-incêndio, tudo isso vai diminuir o risco dentro da edificação. Curtos-circuitos, velas deixadas perto de cortinas, carregadores de celulares, churrasqueira elétrica ou fritura esquecida. Basta um descuido e em poucos segundos o fogo pode se alastrar rapidamente.
Geralmente os incêndios acontecem assim, de uma hora para outra e causados por descuidos ou imprudências. Com um pouco mais de atenção, é possível evitá-los, pois o fogo pode causar danos irreparáveis. As edificações, depois de uma certa idade, elas precisam de uma manutenção. Elas são organismos vivos. Então é preciso vistoria, é preciso manutenção, e essa prevenção é que vai dar à edificação a certeza de menos risco de acidentes. Um incêndio atingiu um apartamento no 10º andar de um prédio em Goiânia no último sábado. Moradores ficaram assustados com o fogo e a grande quantidade de fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido com as chamas, mas algumas pessoas passaram mal devido à fumaça. O CREA Goiás tem feito trabalho junto à administração de condomínios. Ele tem feito um trabalho bem já de longo prazo, inclusive gerando um manual do síndico no sentido de orientação de quem buscar, quando buscar, no sentido da manutenção do edifício estar sempre em dia. Falta de manutenção de prédios aumenta o risco de desabamento. Para os moradores, a dica para garantir a própria segurança e, além de participar ativamente das reuniões com o síndico, fiscalizar qualquer tipo de anormalidade no local. Hoje vamos falar de incêndios em condomínios e dos equipamentos que alertam o perigo, ajudam a prevenir e combater o fogo, além de dicas de como se deve agir nesta situação. É sempre a prevenção que vai garantir, a prevenção e manutenção que vão garantir ao edifício segurança e longa vida. Para você que está assistindo pela Fonte TV, a gente segue nas redes sociais do Condominial News Nacional. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Bom, a gente segue aqui nas redes sociais do Condominial News Nacional. Agora, vamos voltar com o Antônio, porque surgiram duas perguntas para fazer para o nosso participante, Antônio Rafacho Neto, que é advogado e administrador de condomínios, que está lá em São Paulo. Doutor Antônio, tenho duas perguntas aqui para o senhor. Quais os erros mais comuns na gestão do condomínio? Como o síndico deve agir na aprovação de um plano de manutenção? Veja, nós temos aqui em São Paulo, em particular, alguns erros bastante comuns. Não há, no início da gestão, uma preocupação em se verificar todos os itens, que englobam o seu condomínio. Ou seja, não se faz um raio-x geral do condomínio, para que você tenha a noção exata de como agir e daquilo que é necessário, agir a curto, médio e longo prazo. Então, as gestões começam de uma maneira desordenada. E eu recomendo, na verdade, um raio-x do condomínio para que você tenha, na verdade, todos os itens pré-definidos e você consiga elaborar orçamentos, procurar assessorias técnicas, e evidentemente, orientar o síndico, para que ele possa ter, assim, a aplicação dos valores arrecadados no seu condomínio de uma maneira mais correta. É muito comum, por exemplo, encontrar quadros de força, ainda não atualizados de acordo com as NBRs. Então, você encontra quadros de forças em São Paulo, e na sua esmagadora maioria, com o fundo ainda em madeira, não tem atualização. Os disjuntores não fazem parte da atual, da manutenção e também não fazem parte deste quadro e da sua atualização. Então, tudo isso, na verdade, traz para a gente riscos previstos, são previstos que nós temos aí que fazer essas atualizações de acordo com as normas para que possamos aí gerir e permitir a segurança de todo o condomínio de uma forma adequada. A segunda pergunta que foi feita, se me permite, como o síndico deve agir na aprovação do plano de manutenção. Bom, primeiramente o síndico deve preparar orçamentos com pessoas capacitadas, com empresas de renome e que tragam o atestado de responsabilidade técnica e que tragam para a gente bases que possam realizar o serviço da forma bastante adequada e dentro das normas técnicas. Eu busco o exemplo do nosso comandante Eduardo. Eu, particularmente, chamo o Corpo de Bombeiros para poder fazer essa vistoria. E, de acordo com o projeto do bombeiro,
eu realizo todos os orçamentos, as manutenções e apresento ao Corpo de Bombeiro aquilo que é adequado e aquilo que falta para os nossos condomínios aqui em São Paulo. Ok. Doutor Antônio, muito obrigado novamente pela sua participação. Gostaria de saber quais são as suas considerações finais aqui sobre o nosso tema, se o senhor tem algo a acrescentar. Olha, eu só acrescentaria que uma manutenção preventiva bem elaborada e bem aplicada, né, ela permite que o síndico faça uma arrecadação saudável dentro do seu condomínio, ele não cause aumentos na arrecadação desnecessários, rateios extraordinários, né? E com assessoria técnica qualificada, nós conseguimos realmente realizar as manutenções com baixo custo, eficiência e obediência a todas as normas da ABNT, Corpo de Bombeiros, e que são necessárias para o bom andamento do condomínio. Muito obrigado, Antônio, direto de São Paulo. Estamos quase chegando aqui no encerramento do Condominial News. Eu quero muito agradecer pela sua audiência, para você que está comentando aqui nas nossas redes sociais, o Julião Cavalcante, Luzimar Toscano, Enedino Fonseca, RF Engenharia comentando aqui, Malamine Sadio também parabenizando o Condominial. Tenente, o Julião Cavalcante, ele fez 3 perguntas aqui. Vamos tentar responder essas 3 perguntas assim de forma bem rápida. Ele pergunta, é obrigado o síndico realizar brigada de incêndio com os condôminos? Não, para unidades multifamiliares não existe a necessidade da brigada de profissional. Ele pergunta também qual a saída para o condomínio que não tem rota de fuga nem porta corta-fogo. Nesse caso ele vai ter que pedir a vistoria do bombeiro, o bombeiro vai fazer um parecer e com esse parecer ele vai ter que fazer as adequações, porque tem que ver se do projeto, vai ver se precisa realmente porta corta-fogo. Às vezes uma porta só de saída CC corta-fogo já cumpre o legislativo. Tá certo. Só mais a última questão ainda sobre isso. As portas corta-fogo são obrigatórias em edifícios por manter a fumaça e fogo longe das escadas por períodos de quanto tempo? Elas protegem, vai depender do incêndio, mas geralmente 2 horas. Ela é resistente ao fogo, ela não deixa a fumaça entrar e dependendo do edifício, a caixa de escada vai ter que ser pressurizada ou não vai ser pressurizada, vai ser enclausurada. Por isso que tem que ter o síndico, ele tem que ter o projeto de incêndio aprovado. Por isso que é interessante contratar uma empresa credenciada, porque às vezes a escada não precisa ser pressurizada e a empresa empurra uma pressurização desnecessária, o projeto de incêndio. Tá ok. 20 horas e 53 minutos, estamos chegando ao final. Vamos para as considerações finais. Presidente Wilson Lang, presidente do IBAP Nacional. O que o senhor tem a acrescentar sobre o nosso assunto? Quais são as suas considerações finais? Nós entendemos que existem 2 demandas que precisam ser supridas. No Congresso Nacional existe um projeto de lei que trata da chamada inspeção predial. Ou seja, os prédios precisam apresentar relatórios periódicos mostrando que as suas condições de segurança estão sendo atendidas. Vários municípios do país já têm isso como norma, né? O Rio de Janeiro tem, Fortaleza tem, Salvador tem, Belo Horizonte tem. Então, no Distrito Federal, esse assunto começou a ser conversado pela Câmara Distrital, mas não foi adiante, né? Isso precisa ir adiante, porque isso estabelece norma, isso esclarece os caminhos, isso deixa mais claro o que o síndico também, né, como parte atuante nesse processo, deve fazer. As questões normativas que foram aqui citadas, né, também são muito importantes, porque as normas técnicas, elas têm a participação de toda a sociedade, mas elas acabam se tornando lei na medida que o Código do Consumidor estabelece que, em havendo uma relação de consumo, está valendo a norma técnica, né? E nesse contexto, é preciso que os condôminos de edifícios novos, né? Às vezes a gente pensa que o problema só está em edifício antigo, né?
Não é verdade, né? Os condôminos, enfim, o síndico de um edifício novo, ele precisa exigir da construtora a entrega do plano de manutenção, né, das condições que precisam ser obedecidas ao longo do tempo para que o prédio tenha a sua vida o mais saudável possível. Então, esse plano de manutenção, ele também ajuda o condômino, né, e o síndico a administrar o seu empreendimento. Então, são duas questões que precisam ser percebidas e alavancadas pela sociedade brasileira, porque em algum momento elas não estão muito claras para todos, né? Essa questão da lei, que a sociedade precisa apertar, digamos assim, no bom sentido, né, os seus parlamentares para que essa lei seja aprovada, e então nós teremos com certeza condições mais seguras para que o condômino e o síndico possa ter uma vida mais tranquila, mais segura, né? E podemos, assim, digamos, estar mais tranquilos com relação a todas essas questões que às vezes são muito grandes, mas sempre começam com pequenos problemas, né? Um incêndio, ele sempre começa com um pequeno probleminha, né? E um acidente numa estrutura, muitas vezes também é um pequeno problema que foi deixado de lado e que depois, né, havia uma infiltração, ninguém dá bola, essa água vai entrando na estrutura, né, começa a corroer os elementos estruturais, eles se conectam, né, existe um processo de transição eletrolítrica e lá vai, né, a corrosão ao longo do prédio inteiro, e daqui a pouco está aí o prédio caindo porque a estrutura está corroída, e tudo começou porque entrou um pouquinho de água na estrutura, né? Então, eu acho que são questões que precisam ser... nós temos que ter essa consciência de que esses assuntos precisam ser tratados, da inspeção predial, do plano de manutenção do edifício, né, e das condições de habitabilidade que esse edifício deve oferecer dentro das normas que sobre esse assunto já existem. Ok, presidente, muito obrigado pela sua participação aqui, muito importante as suas informações que o senhor trouxe hoje. Agora 20h57, Gutenberg Rios, engenheiro mecânico, novamente participando aqui do Condominial News Nacional. Gostaria das suas considerações finais? Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a presença de ilustres cabeças pensantes. É importante se ater esse normativo, como foi muito bem colocado. O próprio Mário comentou, normalmente as normas técnicas é um conjunto de diversos engenheiros e profissionais ali capacitados e legalmente habilitados, que estão convergindo toda a intelectualidade nele para tornar uma coisa que é de extrema complexidade numa coisa mais simples de aplicação. Então, elas precisam ser respeitadas, ser orientadas, atualizadas eventualmente, conforme vai evoluindo. Agora, um ponto que eu queria deixar aí para o gestor da edificação, eu gostei muito dessa denotação, né? Ao invés que é o síndico, né? É colocar, não tem muito mistério. Se você está com alguma... Você recebeu agora a edificação, seja ela mais antiga ou mais nova, você está com alguma dúvida, você tem que fazer uma analogia do médico. Você está com alguma dúvida no teu corpo, você vai fazer o quê? Um diagnóstico. Então, para fazer o diagnóstico, eventualmente você vai ter que fazer alguns exames, ou alguns testes, ou algumas coisas da edificação. E aí você procure um profissional legalmente habilitado, procure uma empresa legalmente habilitada para estar fazendo essa assessoria técnica para você. Então, ele vai levantar lá, vai diagnosticar, a tua edificação é isso, os sistemas que compõem é isso, o que você precisa fazer é isso, você vai precisar desse ponto, as inspeções. E aí você começa a desvendar esse mistério e praticar manutenção. Então, crie da manutenção um novo hábito. Então, você vai manter aquilo ali. Então, eu acredito que tenha muito síndico ou síndica que gosta de carro mais antigo. Então, carro mais antigo, mesmo que você não use, eventualmente você tem que ir lá, ligar o motor, saber como que está, para manter o sistema funcional. Mesma coisa, sistema de combate a incêndio. Eventualmente, você tem os testes periódicos que você tem que estar fazendo. Então, se você tem dúvida, procure um engenheiro, procure uma empresa de engenharia legalmente habilitada para fazer o diagnóstico da tua edificação. Eventualmente, ele vai precisar fazer uma atualização do projeto que já havia sido aprovado pelo bombeiro, no caso de edificação um pouco não tão recente. Então, você vai ter que fazer lá todo aquele arcabouço de documento, reaprovar
esse documento junto ao Corpo de Bombeiro, porque foi colocado novos sistemas, foi tornado um pouco mais complexo ali. Então procurem, façam esse diagnóstico e criem da manutenção um hábito. A assessoria técnica ela é boa e faz muito bem. Ok, muito obrigado, Gutenberg, pela sua participação. Tenente, obrigado também pela sua participação. Suas considerações finais, rapidamente, para a gente encerrar. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Gostaria de dizer que tem um Corpo de Bombeiros como um amigo, tá certo? Coloquem, né, espalhem nos seus condomínios adesivos com o número 193, isso é muito importante, porque na hora do desespero dá aquele branco, né, as pessoas não sabem para quem ligar, às vezes fica preso no elevador, aconteceu alguma coisa, então tem o número 193. Nós sempre, né, partimos da máxima que o incêndio acontece onde a prevenção falha, né, então realmente o síndico é o primeiro agente preventivo que a gente tem, né, para evitar aí grandes tragédias. Muito obrigado. Engenheiro, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações? Aqui as nobres palavras dos 3 colegas aqui que estão participando, eu tenho que, a única consideração que eu tenho que dizer é que um gestor, premissa dele, ele ter a preocupação na sua gestão, na área da administração, na área jurídica e na área técnica. Muitas vezes é esquecida. Muitas vezes eu falo em palestras, né? Eu vou dizer aqui, gestor, sai muito mais barato você ter um profissional habilitado do que um Zé Colher. O Zé Colher é o que acontece. Eu tenho essa mania de falar coloquialmente, que a gente quando fala para engenheiro, nós falamos tecnicamente, mas tem que adequar a todos. Então, o Zé Colher não é profissional habilitado. Quem responde juridicamente, criminalmente, no artigo 1348, que é premissa do gestor, responsabilidade civil e criminal, ele tem a obrigação de cuidar dos moradores e cuidar do patrimônio desses moradores, ele tem que ter profissionais competentes, uma equipe multidisciplinar. Isso é básico na área de gestão, na área de gerenciamento de projeto. Nós temos que ter profissionais, não existe o que sabe tudo. Eu acho, é isso a dica que eu dou para o gestor, não existe um bom projeto só de uma única pessoa, de todos. Era isso que eu queria deixar claro para você, que uma boa noite para todos, boa noite, agradeço a participação de estar aqui com vocês, muito obrigado. Ok, muito obrigado a todos os nossos convidados. 21h03, estamos chegando ao final de mais uma edição do Condominial News Nacional. A gente se encontra na próxima quinta-feira, às 8 da noite, com mais uma edição ao vivo. Até lá!